Boa noite a todos. Boa noite. Nós inicialmente agradecemos a espiritualidade desta casa, agradecemos os dirigentes dessa casa abençoada, que é um templo, que é uma oficina, que é uma escola e certamente também um hospital. Afinal, as casas religiosas, como nós somos, nós recebemos pessoas, somos acolhidos com toda a sorte de dificuldades, maiores ou menores. Não podemos ter a ousadia, eu repito, ousadia mesmo, de dizer eu não tenho problema. É um equívoco. Quando dissemos isso, nós estamos realmente equivocados, porque todos nós ainda temos dificuldades. Jesus foi claro quando disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nosso mestre por excelência, né? Nosso guia, nosso modelo. Então, alguém que diz eu não tenho problemas, pode ser que naquele momento realmente ele não tenha algo que esteja incomodando. Mas com certeza já teve, ele não tem consciência, não tem lembrança e muitas vezes terá. Não é assim? Porque quem nos dera ainda em cada internação, temos a oportunidade de termos dificuldades e aflições. Sinal que estamos vivendo e que estamos tendo oportunidade de aprender. Porque um dos grandes professores que temos são as dificuldades. Ninguém aprende com facilidade, ao contrário. A facilidade é como se deslumbrasse à nossa frente uma porta larga. E todos nós que conhecemos um pouco do Evangelho, conhecemos o que são portas largas, né? São as portas da perdição, não é isso? Então nós agradecemos à casa pelo convite para trocarmos uma ideia sobre uma parte do Evangelho e a gente agradece realmente bem porque se somos chamados, se fomos escolhidos, né? Temos que agradecer a oportunidade de aprender. Porque ninguém sai para aprender sem ter necessidade do aprendizado. É preciso a gente lutar para ter um pouquinho de humildade, pelo menos, para entender isso, né? Se eu fui chamado para aprender, sinal de quê? De que eu preciso aprender. Não é isso? Então nós fomos convidados para fazer uma parte do capítulo 7, como está aqui citado, que é o bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira bem-aventurança que Jesus colocou no Sermão do Monte, que é uma passagem indiscutivelmente rica de ensinamentos. O Gandhi, que todos nós sabemos quem foi, né? Eu costumo dizer que as pessoas que a gente fala foi, eles nunca foram, eles são, porque o ensinamento é tão vivo que é como se aqui estivessem ainda, né? Então ele dizia que se queimasse e desaparecesse sob qualquer forma todos os livros religiosos de sabedoria cristã no mundo e se preservasse o Sermão do Monte, tudo estaria salvo. Então vejam bem que importância que tem as bem-aventuranças, né? E como já foi dito certamente aqui alguns dias atrás, né, bem-aventurado significa felizes. Bem-aventurado aqueles, ou felizes sejam aqueles que, né, mansos e pacíficos, sofredores de toda espécie, pobres de espírito, que nós já sabemos bem que não é o pobre de espírito que o mundo conhece, né? Pobre coitado, não. Então, nós, espíritas, convém que a gente entenda de que tudo que aprendemos no dia a dia do Evangelho, se soubermos
exercitarmos, estudarmos várias vezes, diariamente, se possível, e é, mas eu digo possível para a gente criar o hábito, né? A gente já sabe que a base de todo o ensinamento que aparecer aqui nesse púlpito, ou em qualquer outra casa cristã, nós sabemos já alguma coisa. A partir dessas bem-aventuranças. Para que sejamos felizes, Cristo coloca claramente. Precisamos seguir Deus. E Ele também deixou claro. Aquele que quiser ir ao Pai, virá por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quiser ir ao Pai, passa por mim. Não é? Ele veio ao mundo, na época, logo após Moisés, não é isso? O Velho Testamento fala muito sobre. Onde os homens eram ainda brutos, ignorantes na sabedoria. Não se conhecia a lei do amor. Quando a lei melhorou, começou olho por olho, dente por dente, que já foi a evolução da lei. Imagine só. Porque antes roubava um carneiro no quintal do outro, o outro ia lá e matava um filho. Era por aí a coisa. Né? Quem julgava? Como julgar? Era complicado. Então chegou um ponto que a lei melhorou, vejam bem, olho por olho, dente por dente. Matou roubou um carneiro ou roubou outro carneiro. Quer dizer, empatou, né? Matou um parente ou matou outro parente. Olha para você ver, isso já era evolução. Então Jesus veio trazendo o amor, ensinamento do amor. Aí tinha o decálogo, né? De Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, e vai, né? Amar a mulher do próximo e tal. Desce. Dizendo o seguinte, eu não vim descumprir. Não mudou. Muita gente fala assim, Deus mudou. Tinha os 10 mandamentos, ele acabou com os 10 mandamentos e botou 2 mandamentos. Não. Ele resumiu numa essência onde esses 2 falam sobre tudo que tinha ali. Amai a Deus sobre todas as coisas é a lei maior. E a segunda, as igrejas todas falam sobre isso, né? E a segunda, que se assemelha à primeira, é ir ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente entende isso como essência, com ponto de partida, que não é só ponto de partida, que é um ponto de partida que nos acompanha na viagem das vidas, sempre, nós vamos entender tudo. Tudo que se vai falar aqui, se na verdade a gente fizer uma pergunta e passar a pergunta para qualquer um de nós aqui, nós vamos responder. Mesmo que não seja com as palavras que está aqui, mas vamos responder, porque está na luz, está próximo de Deus, de Jesus. Afastou, é como se fosse aqueles dimmer, né? É dimmer que chama? Que vai diminuindo a luz, ou a velocidade do ventilador. Você vai diminuindo, quarto de criança, né? A criança começa a dormir, você vai diminuindo, até quase apagar. Então nós vamos afastando, a luz vai diminuindo, e a gente começa a tropeçar, começa a não enxergar direito, de quem estão metendo a cara na parede e achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós estamos afastando de Deus. Né? Então, o item que nos foi proposto a desenvolver nessa bem-aventurança é o último item desse capítulo, que é missão do homem inteligente na Terra. De tudo isso que eu disse aqui, né, eu poderia até perguntar assim, basta ser inteligente? Tem inteligente nas trevas? A gente vê uns sanguinários por aí no mundo hoje, né, fazendo guerra, matando, drone, chegou 400 drones, sabe? São inteligentes? Muito. São pessoas que arregimentam outras. Hitler foi inteligente? Inteligentíssimo. Hitler fazia pintura abstrata, comia só vegetais. Inteligente. Agora, como essa inteligência era utilizada e é utilizada? É outra história, né? Então vamos ler para a gente desenvolver então a respeito o que o Evangelho fala. Missão do homem inteligente na Terra. Essa é uma mensagem de um espírito chamado Ferdinando, um espírito protetor,
em Bordeaux, que foi escrito em 1862. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Os grandes inteligentes, né? 2 pontos. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a sua inteligência, e que quer a utilizeis para o bem de todos, é uma missão que Ele vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Ajudar aquele que não tem a inteligência no nível que você tem. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-te. A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, ao invés de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Mesma coisa, né? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno, para arar? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim ou do terreno? Se-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele, com D maiúsculo, Deus, a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de que tem que ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a lei de Deus, fácil seria. Para os espíritos, a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar a qualquer momento o que lhe concedeu. Amigos, essa passagem aqui, ela é muito clara, não é? Muito clara. A gente vê que, na verdade, não precisaria nem de muita coisa mais a acrescentar a respeito disso, não é? Lembremos, acredito que todos conhecem, Os Exilados de Capela. Tem um livro, inclusive, específico. Capela é uma região planetária mais avançada do que a Terra, mais evoluída do que a Terra. Os habitantes com conhecimentos bem mais superiores do que nós da Terra. No entanto, por negociação conveniente à época com Jesus, propôs-se a Jesus se ele poderia receber aqui na Terra alguns milhões de habitantes de Capela que não dava mais para continuar morando lá. Por quê? Porque eles estavam causando problemas no planeta. E vejam bem, o fato do planeta ser evoluído
Então eles tinham um desenvolvimento de inteligência muito maior do que o nosso, na verdade. E eles eram e são mais inteligentes do que nós, bem mais inteligentes. Mas, no entanto, eles causavam problemas morais lá no planeta. Tinham problemas morais. Nós não temos inteligentes aqui hoje causando problemas morais no mundo? Nós falamos no início. Então eles causavam problemas. Então veio para a Terra, em várias regiões. Cristo aceitou, evidentemente com um propósito e já com um planejamento, claro, né? É o Cristo, era o Cristo e é o Cristo. Então esses habitantes vieram para cá com a inteligência que tinham e poderiam nos ajudar, porque nós não tínhamos o nível de inteligência que eles tinham. Então eles vieram ajudar, como diz aqui nessa passagem do Evangelho, os retardatários. Então nós tivemos uma série de evoluções extraordinárias em várias áreas, né? Que até hoje a gente não vê pessoas às vezes superando. Né? Época do Renascimento, por exemplo. Quem aí consegue com facilidade fazer essas músicas aí de Chopin, Mozart e etc. Mozart hoje mora em Saturno, parece, né? Vênus, não sei. Júpiter. Planeta super elevado. Né? Essas esculturas. La Pietà, Miguel Ângelo. Eu nunca vi, não. Eu vi, né, fotografias, vídeos. Você vê as veias do corpo, das mãos de Cristo. Nossa Senhora. Né, o Cristo no colo dela. É um negócio assim que a pessoa... O incrédulo fala assim, não, isso não é coisa de ser humano. Então, é importante a inteligência? Claro. A diferença nós para os animais é a inteligência e o raciocínio. Mas é preciso que use com sabedoria. As aves voam, né? Para alcançar os seus objetivos, elas voam, algumas mais alto, né? A águia, por exemplo. O urubu. O urubu come carne estragada, né? Carniça. Eles voam numa altura tal que eles pegam uma substância, ozônio, se não me engano, para purificar o organismo, ele voltar a não ter maiores problemas, ele dá uma limpeza no organismo com isso, volta e continua vivendo o que é natural na vida dele, para desenvolver. Então eles voam para alcançar os objetivos. Para voar, é preciso de asas. Não voa com asa, voa com asas. E os aviões certamente foram feitos baseados nas asas. Né? Eu li uma reportagem recentemente, não sei se algum de vocês viu, que esses jatos super sofisticados, né, os caças super sofisticados, foram baseados numa determinada ave, o desenho tudo. Quando ela alcança a velocidade maior dela, o desenho do avião é igualzinho. Estica as pernas, as asas encolhem. Né? Então, tudo na natureza tem um aproveitamento grande. Então eu vou ler aqui um textozinho que pesquisei a respeito disso para a gente fazer uma reflexão entre sabedoria e inteligência. Isso eu retirei de Emmanuel. A sabedoria e a inteligência são vistas como duas asas que impulsionam o progresso espiritual do homem. A inteligência refere-se à capacidade do raciocínio e compreensão. Raciocínio e compreensão, inteligência. Enquanto a sabedoria desenvolve a aplicação sábia desse conhecimento para o bem, com base nos princípios morais e espirituais. Então a sabedoria, ela auxiliada como base à inteligência, nela se forma, né? Emmanuel, através das obras psicografadas por Chico Xavier, enfatiza a importância de ambas para a evolução, com a sabedoria sendo frequentemente e indiscutivelmente associada ao amor e à compreensão. Plus. Então se diz que nós, seres humanos, nós temos voo de galinha. Todo mundo conhece a expressão voo de galinha? Que a galinha tenta voar, né?
cai. Ela voa um tiquinho assim, cai. O máximo que ela consegue subir no puleiro, né? Porque voar, não. Então, nós temos voo de galinha. Porque a sabedoria muitas vezes avança de maneira extraordinária, mas a sabedoria é mirrada ainda. Então você não alcança voos elevados. Né? Por quê? Porque a sabedoria está voltada para o lado do amor, da compreensão, que aqui disse, da bondade, do desenvolvimento espiritual do indivíduo. Isso é fundamental. Né? Então, vejam bem, a diferença que temos do animal irracional, né? Que a gente tem hora que duvida de certos animais se eles são só irracionais mesmo, né? Os cachorrinhos, a gente vê aí nos vídeos, embora os vídeos hoje precisam de um cuidado danado, né? Porque a inteligência artificial desenvolveu tanto que você fica assim, esse vídeo é verdadeiro, né? Mas muitos a gente sabe que são. Né? Animais que preservam um companheiro que foi atropelado na estrada, não sai de perto. Isso aí, a gente vê já há muito tempo isso. Cachorro, né? Elefante, baleia. Olha a baleia comunicando com golfinhos. Né? Pouco tempo mesmo eu vi de um golfinho que ia no pé de onde tinha pescadores e cutucava os pescadores e tal. E o pescador aproximava e mergulhava. Aí o pescador resolveu ir, botou as coisas, chegou lá, tinha um golfinho embaraçado numa rede de pescador. Então são coisas extraordinárias. Que a gente chega a dizer, e alguns de nós mais exaltados em momentos de irracionalidade, falam assim, prefiro o animal do que o homem. Gostoso com o que vê por aí. Não é? A gente vê animaizinhos fazendo coisas que você fala, não é possível. Né? Eu tenho um amigo que brinca, ele fala com a mulher dele assim, você quer saber se o animal, o cachorrinho que nós temos, é mais amoroso que você? Sabe, quando ele falou isso foi engraçado, mas na hora não gostou da brincadeira. Não. Eu vou trancar você num quarto e trancar o cachorrinho no outro quarto, perto, na outra sala. E vou sair, vou na padaria, no supermercado, na hora que eu voltar, quem é que vai bater em mim, quem é que vai ficar me lambendo aqui, todo feliz de eu ter soltado ele. Mas é uma analogia, uma brincadeira, mas que retrata isso. Muitas vezes os animais nos dão ensinamentos que a gente fica impressionado de ver. Né? Especialmente com relação às suas crias. Olha o que a gente vê por aí. Não é? Olha o que a gente vê. Claro que cada um de nós está no momento que tem que estar, está no lugar que tem que estar, mas não precisamos de estar no momento que está e nem no lugar que está, se quisermos ser diferentes. Porque nós temos o livre-arbítrio, que está intimamente ligado dentro desse processo. Não é? Se não vejamos algumas ideias básicas sobre livre-arbítrio. Com a conquista do raciocínio, o homem adquire também o livre-arbítrio. Deus deu o quê? Quando criou o Espírito? 2 chips, né? Nós recebemos 2 chips. A Bin Laden recebeu também. O Putin lá recebeu. Todo mundo recebeu. Mas por que não usa? O leigo pergunta isso pra gente, né? Falei, porque ele tem que acessar. Eu posso botar umas gavetas ali, e botar pedras preciosas, botar dinheiro, botar tudo. Fala, Delano, pega na terceira gaveta, o que você pegar é seu. Ele vai, não deixa isso não. Ele tem que ir, ele tem que desejar, tem que caminhar, né? Tem que agir e efetivar o processo. Então Deus deu o livre-arbítrio. E deu também, no mesmo espírito, as leis de Deus na consciência. Todos têm. Nós acessamos regularmente? Cada vez que a gente tem uma dificuldade, em casa, na rua, no trânsito, no supermercado, alguém pisa no meu pé, eu vim de ônibus agora, por exemplo, uma mulher faltou bater no rapaz lá, porque ele tinha aparência de mais novo do que ela, e ela não era velha, estava nitidamente saudável, com a latinha de cerveja na mão. Só podia dar licença, porque eu tenho o direito. Ele falou assim, minha senhora, a senhora tem o direito, mas eu estou doente, saí do hospital, eu estou aqui morrendo de dor. Peguei, levantei, dei o meu para ela. Falei, quantos anos ela tem? 66. Eu falei, 74, graças a Deus. Senta aí, só me deixar feliz. Quer dizer, precisa de acontecer isso? Não precisa. Então as pessoas entram em dificuldades porque buscam a dificuldade, porque sai da luz e caminha
para a treva. Então ele vai afastar, ele vai deixar de enxergar, não é? Sem o livre-arbítrio, seríamos apenas máquinas irresponsáveis, sem culpa, aspas, pelos erros cometidos ou méritos pelas conquistas absolvidas, né? Somos construtores da nossa própria felicidade ou do nosso sofrimento, pois temos a liberdade. A gente vai falando livre-arbítrio, 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 a gente tem que parar e pensar. Arbítrio, né? Que vem de árbitro, que a gente escuta muito no futebol, né? Fala muito o árbitro do futebol, que é sinônimo de juiz. Se eu sou meu juiz, meu árbitro, ou seja, eu me expulso ou eu me aceito, eu faço o que eu quiser comigo mesmo. Agora, Deus não nos deu inteligência? Então eu tenho que perceber se o meu caminhar, ele está me fazendo bem, senão eu tenho que retornar, refletir e retornar. E endireitar no meu caminho. Isso é fácil? Não. Se fácil fosse, todos nós estaríamos aí felizes da vida e não precisava nem ter essa reunião aqui, nós está todo mundo lá na crista da pirâmide da evolução, lá junto de Jesus, né? Mas não estamos. No mínimo, todos nós aqui já passamos lá pela época do Evangelho de Jesus. Tem quanto tempo? Mais de 2000 anos. Então a gente conhece. Dificilmente você vai falar de uma expressão religiosa aqui que a pessoa não já ouviu falar em algum lugar. Conhece. Agora, eu posso conhecer e posso desconhecer. Não tem os desafetos na vida da gente? O que é desafeto? É aquele que foi afeto. Por que não é mais? Porque eu participei de um processo que deu o afastamento. Mas eu falo o quê? Ele fez isso comigo. Ele fez. E eu fiz o quê? Nada. Uma vítimazinha simples e inocente, igual um cordeirinho? Não. Eu participei do processo. Porque se eu estou descendo numa avenida com o sinal verde, nitidamente para mim, e eu estiver dentro dos limites da lei, tiver com a observação funcionando de maneira tal, de acordo com o que a autoescola me ensinou, eu veria que o outro está furando o sinal, eu evitaria o acidente. Mas eu morro dizendo que a culpa é dele. Mas por que você não estava atento e evitou? Eu vou deixar aqui quem está errado? Eu posso sair para a rua, então. Eu mesmo quase morri atropelado um dia, eu estava na Afonso Pena, esquina de Bahia, ali onde tem um hotel, o Otton. E eu com pressa, quase que atrasei minha encarnação toda, com essa pressa. Subi no sentido Mangabeiras, né? Do centro Mangabeiras. Aí eu olhei a Rua da Bahia, o sinal fechou e o cara emendou na Afonso Pena. Como ele emendou, ele tinha que passar rápido para subir Bahia. O vento do carro que passou perto de mim quase prendeu minha camisa. O povo gritou lá perto quando viu. O pessoal viu que eu ia morrer. Eu parei do outro lado e não consegui caminhar. Coração disparado. Quem estava errado? O carro? Se estava ou não estava, o problema não é dele, não. O problema foi eu que fui incauto. Não é? Então, amigos, missão do homem inteligente na Terra. Importância da inteligência para a reflexão de todos nós. Eu achei um caso do livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, a lição 23, capítulo 23, eu achei lindíssima, lindíssima. Eu vou dizer para vocês que eu parei até de estudar o que eu ia falar hoje, tão rico que eu achei isso aqui. Gostaria da atenção de todos vocês e a permissão para que eu faça a leitura aqui, rapidinho. O nome desse caso, o nome desse texto chama-se A Decisão Sábio. Sábio. Em tempos recuados, existiu um rei poderoso e bom que se fizera notado pela sua sabedoria. Convidado a verificar solenemente a invenção de um súdito cuja cabeça era prodígio em matemática, o rei compareceu em trajes de honra à festa que o novo aparelho seria apresentado a todos.
O calculista, o inteligente, né, o gênio, o calculista, orgulhoso, mostrou a obra que havia criado pacientemente. Tratava-se de um largo tabuleiro forrado de veludo negro, cercado de pequenas cavidades, sustentando regular coleção de bolas de madeira colorida. Acionadas por longos tacos de marfim, essas bolas rolavam em direção das cavidades naturais, dando ensejo a um jogo de grande interesse pela expectação que provocava. Revestiu-se a festa de brilho indisfarçável. Contentores variados disputavam partidas de vulto. Dia inteiro, grande massa popular rodeou o evento, comendo e bebericando. O próprio monarca seguiu a alegria geral, dando mostras de evidente satisfação. Serviu-se ao almoço, junto a grandes bandejas de carne, pão e frutos, em companhia dos amigos, e aplaudia, contente, quando esse ou aquele participante do novo e inocente jogo conseguia posição invejável diante dos companheiros. À tardinha, encerrada a curiosidade geral, o inventor aguardou o parecer do soberano com excedível orgulho. Aglomerou-se o povo, igualmente, a fim de ouvi-lo. Não se cansava o público de admirar o jogo efetuado através dos cálculos divertidos e inteligentes. Despedindo-se, o rei levantou-se, fez-se visto de todos e falou ao vassalo inteligente. Genial matemático, a autoridade da minha coroa determina que a sua obra de raciocínio seja premiada com 100 peças de ouro que os cofres reais levarão a seu crédito. Ainda hoje, em homenagem à sua paciência e habilidade. Essa remuneração, todavia, não lhe visa somente o valor pessoal, mas também certos benefícios que a sua máquina vem trazer a muitos homens e mulheres do meu reino, menos afeitos a virtudes construtivas que todos devemos respeitar neste mundo. Enquanto jogarem suas bolas de madeira, possivelmente muitos indivíduos cujos instintos criminosos ainda se acham adormecidos se desviarão desse delito provável e muitos caçadores ociosos deixarão em paz animais amigos de nossas florestas. O monarca fez comprida pausa e a multidão prorrompeu em aplausos delirantes. Via-se o inventor cercado de abraços quando o soberano continuou. Devo acrescentar, porém, que a sabedoria do meu cetro ordena que o senhor, inventor, seja punido com 50 dias de prisão forçada. Todo mundo assustou, né? Prisão forçada, a fim de que aprenda a utilizar sua capacidade intelectual em benefício de todos. A inteligência humana é uma luz cuja claridade deve ser consagrada à cooperação com o Supremo Senhor da Terra. Sua invenção não melhora o campo, nem cria trabalho sério, não ajuda sementes, nem ampara os animais, não protege fontes, nem conserva estradas, não colabora com a educação, nem serve aos ideais do bem. Além disso, arrasta centenas de pessoas, qual se verificou nesse dia, convosco, a perderem valioso tempo na expectativa inútil. Volte aos seus abençoados afazeres mentais, mesmo no cárcere, e dedique a sua inteligência à criação de serviço e utilidades em proveito de todos. Porque se o meu poder o recompensa, a minha experiência o corrige. Finalizando, quando o rei concluiu e desceu da tribuna, o inventor se fizera muito pálido, o povo não bateu palmas. Entretanto, toda a gente aprendeu
na decisão sábia do grande soberano, que ninguém deve menosprezar os tesouros da inteligência e do tempo sobre a terra. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.